E aí, Irmandade, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre racionalização de denominadores. É um conteúdo bastante aplicado no ensino de trigonometria no ensino fundamental. Então, para você tirar todas as suas dúvidas, saber quando vai usar, como usar, vai ter aquele exemplo esperto para você detonar e bagaçar na hora da prova. Então, já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e boa aula a todos. Abraço, tchau, tchau. Olá pessoal, aqui é o professor João Alessandro e na aula de hoje nós vamos aprender sobre racionalização de denominadores, tá? Para entender um pouquinho como que funciona o porquê da racionalização de denominadores, eu coloquei um pouquinho da explicação para vocês. O que seria números irracionais, tá? Números irracionais são aquelas dízimas não periódicas. Dízima é um número decimal sem fim. Não periódicas quer dizer que não tem um período, que é aquele número que se repete. Então eu coloquei dois exemplos aqui, que seriam a raiz quadrada de 2, que é 1,41, 42, 135, 62, e é um número que é uma dízima que não tem fim, né? Não tem período, nenhum número se repete infinitamente. Da mesma maneira, a raiz de 3, que é 1,73, 20, 508, ele não se repete também, né? Então ele é uma dízima não periódica e isso é o que caracteriza números irracionais, tá? Então eu coloquei uma observação, ó. Na matemática, nós não aceitamos números irracionais no denominador de uma fração, tá? Por isso nós racionalizamos esse denominador. Racionalizar quer dizer tirar o número irracional e transformar ele no número racional, tá bom? Então, por que a gente tem que fazer isso? Por exemplo, se eu tivesse 3 dividido por raiz de 2, quanto valeria essa raiz de 2? Eu vou dividir 3 por um número que não é exato. Ficaria uma coisa meio estranha na matemática, né? Da mesma maneira, se eu fizesse 8 dividido por raiz de 3, né? Eu vou dividir 8 por quanto exatamente? Então, na matemática, a gente acaba não aceitando um número irracional, né, no denominador de uma fração, porque a gente não sabe exatamente por qual número a gente está dividindo ele, tá bom? E como que a gente faz essa racionalização? Nós usamos dois fundamentos básicos da matemática. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu fazer 3 vezes o 1, vai dar o próprio 3. Se eu fazer o 10 vezes o 1, vai dar o próprio 10. Não faz diferença, né? E outra propriedade que nós usamos é que todo número dividido por ele mesmo é 1. Se eu fazer 8 dividido por 8, vai dar 1. Se eu fazer 9 dividido por 9, vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, nós usamos esses dois fundamentos matemáticos para poder racionalizar o denominador de uma fração. Vamos aos exemplos? Então, o nosso exemplo aqui, galera. 8 raiz de 2, 8 dividido por raiz de 2. Eu não posso deixar essa raiz de 2 no denominador de uma fração. Quem está me atrapalhando não é a raiz de 2, então eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Ah, professor, não vai alterar o resultado do radical daí? É aquela propriedade, as duas propriedades que a gente acabou de ver. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. E se eu multiplicar tudo isso aqui por 1, eu não altero o resultado, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó. 8 vezes raiz de 2 vai ficar 8 raiz de 2. Aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, não é? E a raiz de 4 é 2. Tá? Eu costumo falar para os alunos, de maneira geral, você multiplicar duas raízes quadradas, você tira da raiz, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5 fica 5, tá? Então, é uma dica rápida para vocês. Agora eu tenho aqui 8 raiz de 2 por 2. Eu posso simplificar aqui, ó. Quem está fora da raiz pode dividir quem está fora da raiz. Então, eu tenho 4 raiz de 2 como resultado. Tá bom? Não entendeu ainda? Vamos fazer mais um exemplo, então.
12 dividido por raiz de 3. Eu não posso ter essa raiz de 3 no denominador da fração, galera. Então, o que eu tenho que fazer? Quem está me atrapalhando é a raiz de 3. Eu multiplico por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Então, como que vai ficar? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, eu tenho 12 vezes raiz de 3. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, né? Acabei de falar, raízes iguais, só tirar da raiz, tá? Aí, o número que está fora da raiz vai dividir o número que está fora da raiz. Olha só que legal. Então, 12 dividido por 3 vai ficar 4. E a raiz de 3, eu repito. Esse é o resultado. Tá bom? Bem legal, né? E finalizando agora, né? Quando eu tenho raiz no numerador e no denominador. Como que fica daí, né, galera? Olha só. O que me atrapalha é sempre o denominador, tá bom? Na matemática não é aceita a raiz do denominador. Essa raiz de 5, ela também é irracional, mas ela está no numerador, ela está em cima. Então não tem problema, tá? Então eu vou multiplicar para me livrar da raiz de 2 que está no denominador. Então eu vou fazer raiz de 2 em cima e vou fazer raiz de 2 embaixo. Como que vai ficar então, pessoal? O de cima multiplica o de cima, o de baixo vai multiplicar o de baixo. Então, vai ficar assim, ó, em cima 10. Quem está dentro do radical, multiplica quem está dentro do radical. Então, 5 vezes 2 fica raiz de 10. Tudo isso, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz de 4, que é 2, tá? Aí, para finalizar, igual a gente fez na letra A e na letra B, eu pego aqui quem está fora da raiz, divide quem está fora da raiz. Então, eu tenho 10 dividido por 2 é 5, e aqui fica a raiz de 10. Então, eu tenho 5 raiz de 10, tá bom? Então, assim que nós fazemos a racionalização de denominadores. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e tire todas as suas dúvidas. Aquele abraço, tchau, tchau.